Olá pessoal, como vão vocês? Vamos à nossa aula 14, onde nós vamos estar vendo o tema locação de obra. Então, nesta aula, nós estaremos vendo a parte de conceituação, como nós realizamos a locação de obras, projetos de locação, o gabarito de obra, processos aí de conferência, da realização da locação e a parte da locação de estradas e curvas horizontais. Então, estes serão aí os nossos temas abordados, veremos a importância e o quão responsável, deve ser essa locação de obra para que a gente não tenha problemas futuros e má execução e depois de locação, que depois você vai ter que fazer esse retrabalho, vai ter que fazer a conferência, ou você vai ter uma interferência muito maior com a alocação de obra feita erroneamente, interferência de vizinhos, até destruição de parte de construção. Então, a parte de locação de obras é a nossa finalização, a parte aí depois do nosso levantamento topográfico, onde nós vamos estar aí transpassando o nosso projeto. Toda minha locação de obra, ela vai partir do quê? Do nosso levantamento topográfico. Então, lá anteriormente, a gente já fez todo o levantamento, coletamos os dados, fizemos as conferências, passamos para as planilhas, trouxemos do campo para o escritório, ajustamos e projetamos sobre essa área. Seja uma interferência, seja um projeto de terraplenagem, seja uma nova edificação, seja uma estrada, seja uma nova abertura de valas, de redes de saneamento, locação aí de postes de energia. Então, esses pontos que vão ser marcados no meu levantamento topográfico. Então, desta forma, nós vamos materializar todos esses pontos, esse estudo, esse projeto realizado no meu terreno. Como nós vamos fazer essa transposição, Então, essa forma de realizar a alocação de obras, ela é feita através da indicação dos ângulos ou então também as distâncias. Porque nós vamos utilizar ambas, a alocação pelos ângulos com as distâncias e fazendo essa relação entre os pontos e os alinhamentos dos pontos aí de apoio. Então, nessa primeira figura, nós vamos ver a locação de pontos por pontos e alinhamentos. Então, na figura A, nós vemos a locação de pontos a partir do gabarito. Então, a gente faz esse gabarito, a locação em volta aí no terreno, e eu vou nessas tabeiras, nessas ripas, fazendo as medições, as distâncias que eu necessito puxar com ângulos, e a partir dessas medições a gente puxa as linhas, linhas aí de prumo, e que vão então surgindo os novos pontos de marcação e de locação. Na figura B, nós temos a locação de alinhamento a partir do gabarito. Então, a partir desse gabarito, também aqui nós vemos algumas modificações, já com as paredes implantadas, com algumas piquetes já dentro aí da locação. Então, eu começo o meu gabarito, depois eu vou fazendo marcações de pontos e a partir desses outros pontos eu vou puxando outras marcações, tá? Então, seria aí por pontos e também aí pelos nossos alinhamentos já definidos. E como é feito, essa marcação? Então, a gente utiliza o gabarito de madeira, principalmente. Essa marcação, então, do gabarito de madeira, ela funciona como um referencial, onde a gente vai direcionar aonde que é a limitação do meu terreno, aonde que eu vou começar a fazer a minha fundação, meus pontos, então eu vou locando ali dentro. E os pregos, os piquetes são nossos aliados. Então, com os piquetes, a gente determina a localização e os pregos é a marcação exata do ponto no centro e aonde a gente vai estar delimitando aí o eixo de uma parede, de uma fundação, de um bloco, de uma broca e nesses casos na construção aí civil.
E com isso, a gente tem o método, né, desse por gabaritos, ainda um método mais comum, mais utilizado, se a gente for ver aí em todas as obras, né, as obras menores também, onde sempre a gente vai estar encontrando esses gabaritos. Na figura, nós vamos verificar aí a marcação e indicação dos pilares no gabarito. Então, nesses gabaritos são marcados os pontos, os eixos, qual é o pilar que a gente vai estar alocando depois disso, a fundação, então, que vai vir, né, ali embaixo. Então, o gabarito, ele serve para a gente referenciar os pontos e o que nós estamos locando e a partir de qual eixo que vai estar iniciando aí os outros pontos, né, as marcações. Então, são valores de medidas obtidos aí, então, pelos nossos pontos de referências, e esses pontos de referências que a gente tem o quê? Coletado lá no nosso levantamento topográfico. Nós utilizamos, então, marcações como piquetes, pregos, os marcos de concreto também podem ali estar inseridos, e desta forma determinam para nós os alinhamentos com eixos, bordos, as verticais, as distâncias, né, as direções dessas distâncias e todos esses referenciais que vão fazer com que a gente parta para a construção da nossa obra. Então, para iniciar a obra, nós temos que ter uma locação de obra bem feita, conferida e realizada aí de forma correta para que a gente não tenha problemas futuros, né? Esse trabalho de locação de obra, ele é muito minucioso, né? Então, deve ser feito aí com bastante atenção, com conferência, para que a gente não tenha, né, futuras aí paredes tortas, né, faltando pilar ou esqueceu de locar uma broca. Então, tudo isso aí sempre de conferência, né, com o projeto em mãos, para que a gente tenha aí essa precisão. Então, nós temos aí também na figura a transferência de cota RN para a cota do gabarito. Nessa figura, o que vocês conseguem verificar? Lá no cantinho embaixo, nós temos o ponto RN. Qual que é o RN? Aquele nosso referencial, aonde a gente partiu como referência para o nosso levantamento topográfico e a partir desse ponto a gente começou então a alocar e puxar os demais pontos. E ele também vai ser utilizado então aí na nossa alocação de obra. Então a gente pega esse RN, no caso aí no RN a gente vê na figura a calçada, então ele puxou primeiro uma referência da calçada até o recuo e do recuo entrando aí no terreno. E a partir desse terreno, a gente vê o prego inicial, o primeiro ponto, que dele vão surgir os demais pontos, que vão ser aí locados através dos gabaritos, das cotas, onde são marcadas e indicadas os próximos pontos. Então, todos esses elementos, eles fazem parte do nosso projeto de locação, onde nesse projeto de locação, nós vamos ter aí a construção de vias de transportes, nós vamos ter edificações, os novos loteamentos, né? Então, os projetos urbanísticos, aberturas aí de novos bairros, né? Determinação aí de quadras, terrenos, os lotes, são aí todos indicados, né, com a nossa locação, né, importantes, né, para essa determinação. Na parte de mineração, nos nossos projetos de sondagens. Então, quando a gente tem na área de geotecnia, nós temos aí que fazer as análises de solo das sondagens, né, dentro desse terreno e aonde que é feita a locação. Então, eu tenho que puxar esse ponto com um referencial, aí no caso, geralmente a gente não tem ainda o gabarito na obra, né, pois a sondagem é feita antes, então, dos nossos projetos estruturais. Então, você faz, né, essa referência, você puxa essa referência também para os pontos de sondagem, aonde foi feita a sondagem dentro do meu terreno. Poços piezométricos, furos para explosivos, poços drenantes, na parte de drenagem. Então, aí tem essas também marcações e determinações, locações dos pontos, que depois são muito importantes, né, para os nossos projetos futuros e aí a continuidade. Controles de terraplenagem.
nas construções também verticais, túneis e barragens, montagens de indústrias. Então, são aí vários exemplos, como as canalizações, as redes de transmissões, que a gente tem a necessidade e a importância aí das nossas locações de obras, tá? E lembrando que todo o nosso sucesso da obra parte do levantamento topográfico e depois finaliza aí, né, na nossa área da topografia, com a locação de obra. Então, a locação de obra prepara todo esse projeto para que a gente inicie a construção, edificação, e sem ter aí esses comprometimentos, como falta de alinhamento, né, ou embarrigamentos, e os gabaritos nos auxiliam, né, e eles fazem parte para a nossa conferência também. Então, em terrenos inclinados, nós temos os gabaritos de locação também, onde a gente vai nivelando, subindo, né, e fazendo o quê? Referência sempre um com o outro para o quê? Para vencer esses desníveis também aí em terrenos inclinados. Na figura temos marcação de offset, que seria o quê? Nas nossas estradas, né, nos projetos de terraplenagem, onde a gente tem as marcações das linhas de offset, que são aí após, né, o nosso traçado das estradas. E como são esses processos de locação? Então, a gente tem aí primeiro o levantamento preliminar, a superfície aí onde vai ser construída a minha edificação, então, do terreno. Nós partimos para o levantamento para o projeto, com todas as obtenções aí dos dados de levantamento. Depois nós vamos para o levantamento de controle, onde já tem aí dados com maior precisão. Então, a gente sai do preliminar, parte para o projeto, vai para o controle e depois, finalmente, chega-se então, na locação de obra, que é efetivação e o início já da minha construção. Então, é importante que a gente tenha todo esse caminhamento até que no final a gente chegue aí num levantamento preciso, né, dos pontos e a locação final. E nós podemos fazer essa alocação por coordenadas polares, com a direção por coordenadas de 2 pontos ou então alinhamentos. Podemos fazer a alocação por coordenadas retangulares, que são aí também bem utilizadas, pois garantem a facilidade que nós temos do GPS ou então aí das estações totais também. Nessa figura do gabarito de locação de obra, vocês conseguem visualizar pontos A, B e C que estão aí na parte superior, que é a nossa divisa frontal do lote. E nós temos os traçados, né, os alinhamentos do quê? Do gabarito da obra, com as cotas dos pontos e as locações aí dos pontos de fundação. Então, vocês conseguem ver aí um retangular preenchido em preto escuro e em volta que seria aí um traçado mais fino, que é os nossos blocos, né, com as nossas brocas. Então, é aí o nosso projeto de fundação sendo locado para início aí de construção. Mas no caso, quando nós temos curvas, nós temos também aí como fazer o traçado em curva, puxando uma linha no prego através do raio. Então, manualmente, nós também conseguimos fazer essa locação, né, no caso aí, dos traçados em curvas. Os retangulares são os mais comuns, mas nós temos também, temos aí a necessidade, né, de fazer essa locação também em curvas. Uso por triangulação, no caso, quando nós temos aí obras de projetos com rios, córregos, onde a gente tem que vencer uma grande distância, não vamos conseguir ter um fácil acesso, nós utilizamos aí os processos por triangulação, através dos nossos ângulos também, aí com a trigonometria, e nós conseguimos fazer essa alocação. A alocação por intersecção, então a partir de 2 pontos conhecidos, interseccionando. Locação por alinhamento de balizas, onde o ponto locado, ele é realizado aí depois de ter o auxílio das balizas, que orientam um ponto com o outro. E então são aí todas essas formas e medidas que a gente tem para se adaptar a cada situação que nós vamos ter aí em projeto. Depois de ter feito aí esses processos, nós vamos para o processo de locação, nós vamos para o processo de conferência, tá? Então, nessa conferência, nós vamos verificar se os nossos alinhamentos estão corretos. E através do esquadro,
nós conseguimos conferir, então, se o meu alinhamento, né, nas minhas paredes, ali na locação dos gabaritos, elas estão corretas. A locação é, então, um trabalho muito crítico e muito importante, né? Então, vocês verificaram aí que a gente tem vários processos e encaminhamentos do nossa locação de obra e que sempre tem que ter os seus eixos amarrados e garantindo aí uma boa precisão. Entrando na parte final de locação de estradas e curvas horizontais, nós temos também necessidades de realizar, então, nas nossas estradas, as curvas, né? Então, os caminhamentos aí horizontais. E essas curvas surgem por necessidade de relevo, economia, segurança para desvio de regiões, né? Transpasse aí de altitudes, de desvios. Então, nós temos que realizar essas curvas horizontais que são combinadas, então, com trechos retos e que depois a gente tem a junção, né, a formação desses pontos em curva horizontal, conforme a gente vê aí na imagem, na locação de rodovias. Então, nós temos que locar o ponto inicial, a distância dela defletida aí com o azimuth, e nesse outro ponto, nós vamos ter a outra linha reta, para depois formar essa curva horizontal dentro, né, desses alinhamentos retos. Então, a gente tem aí o surgimento dos estaqueamentos do grade com curvas. Então, nesses estaqueamentos com curvas, a gente vai formando os pontos locados, né, nessa abertura de ângulo. Esses processos, então, por locação de curvas horizontais, também podem ser por deflexão, onde os piquetes do eixo na estrada são locadas aí ponto a ponto. Então, na figura, a gente tem a ilustração de locação por deflexão dos pontos aí no interior, né, das retas que formam as nossas curvas. Podem ser também processos de locação pelas coordenadas, onde a gente vai utilizar um equipamento eletrônico aí de visão para alocar pelo menos 3 pontos, e que na figura a gente vê aí a locação por coordenadas, surgindo aí o ponto de início, o ponto central, o ponto final, na locação aí também da nossa curva horizontal. Bom, pessoal, finalizamos então aí a nossa aula de hoje com o assunto de locação de obra, o que é, como deve ser realizado em campo, quais são os tipos de projetos e finalidades mais importantes que nós temos aí no nosso dia a dia, o uso dos gabaritos de madeira com alguns exemplos, com seus processos de locação e como nós devemos fazer essa conferência depois, né, através aí principalmente dos esquadros, para que não tenhamos paredes tortas, não teremos desvios, influência, né, adentrando terrenos vizinhos, ou má alocação de fundações e depois prejudicando a parte estrutural. Então, são aí processos bem precisos e que devem ser realizados de forma aí correta. Finalizamos, então, a nossa aula na parte das curvas horizontais, que são aí as presentes nas nossas estradas, onde nós temos que locar também esses pontos e dar sequência aí na locação das nossas estradas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero aí que todos tenham fixado bem o conteúdo e qualquer dúvida, consultem os seus tutores. Até mais. Tchau, tchau.